Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai descomplicar a BNCC para você poder usar nas suas aulas. Olha, não é de hoje que eu converso sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que acabou se transformando o cotidiano dos professores, né? Se transformando quase que num pesadelo. E assim, mesmo tendo sido aprovada há quase 7 anos, a BNCC ainda é um grande desafio para muitos de nós, professores de história. As escolas cobram que a gente implemente essa diretriz curricular nos nossos planejamentos, cobram isso nas nossas aulas, mas às vezes isso fica bem complicado. Para alguns, a dificuldade começa já a entender a própria base, por ela ser ampla ou por ela usar uma abordagem de habilidades e competências. E para outros, o que causa receio é como encaixar a BNCC com outras necessidades e direcionamentos da escola. Tem até quem entenda tudo isso, mas chega na hora de preparar a aula, não sabe como conduzir e desenvolver aquela habilidade que está listada. Se você se identificou com um desses receios, acalma o seu coração que eu vou ali destrinchar cada um desses problemas e trazer algumas propostas de uso da BNCC de forma bem prática. O primeiro passo é entender a BNCC por dentro. Se você já acessou esse documento, deu para notar que ele tem competências gerais do segmento de ensino que você está visualizando e competências específicas de uma determinada disciplina ou área. Aliás, esse é um primeiro ponto de atenção. Se você dá aula para o ensino fundamental e para o ensino médio, é muito importante observar que a estrutura da base é diferente nesses dois estágios da formação básica. No ensino fundamental, as habilidades já vêm ligadas a algumas unidades temáticas e objetos de conhecimento, ou seja, você vai conseguir ligar de forma mais fácil qual que é o conteúdo daquela habilidade, sabe? E por mais amplas que essas habilidades sejam, fica relativamente mais simples identificar isso com os conteúdos mais clássicos que a gente está acostumado e que geralmente tem no material didático. Um exemplo é lá no 9º ano. Tem uma primeira unidade temática que se chama O Nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Assim, cabe coisa pra caramba dentro desse tema, vocês não concordam? E não é à toa que toda essa unidade tá ali entre as 9 primeiras habilidades da BNCC no 9º ano. E quando a gente vai para os objetos de conhecimento, tem um pequeno direcionamento de quais tópicos seriam fundamentais para abordar. Ou seja, de quais temas eu não posso fugir ao falar de República Brasileira, do seu nascimento até o final da Era Vargas. É um pouco do que eu sempre falo, galera, fazer recortes. Nos objetos de conhecimento, esse primeiro recorte conduz a gente para os seguintes assuntos. Primeiro, o autoritarismo na transição da monarquia para a república e a sua consolidação. Segundo, as repercussões da proclamação da república ao longo do território. Terceiro, a população negra no pós-abolição. Em quarto, os movimentos de contestação na República. Em quinto, as relações entre modernização, urbanização e o varguismo. Em sexto, os apagamentos das resistências das populações indígenas. Em sétimo, as relações entre o movimento operário, o anarquismo e a luta pelo direito das mulheres. Então, essas habilidades entram como um conjunto de processos mentais que o aluno vai precisar fazer com esses conteúdos. Identificar, descrever, caracterizar, contextualizar, compreender, analisar, relacionar. Então, por exemplo, identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade e discutir a importância da participação da população brasileira na formação do Brasil são dois processos complementares que, no fim das contas, têm um único objetivo: entender em diferentes níveis de complexidade o que acontece com a população negra depois da abolição e como isso muda a cara das discriminações que já ocorriam desde a escravidão. Beleza, Annelise, essa parte aí das habilidades eu já entendi, mas como é que eu vou fazer meu planejamento? No seu planejamento, você vai ter que dar conta de falar, primeiro, de uma cultura política autoritária que marginalizou e reprimiu os grupos dos trabalhadores, as mulheres, os indígenas e os negros. Segundo, como esses grupos se organizaram e atuaram na esfera pública para mostrar o seu descontentamento e reivindicar os seus direitos. E em terceiro, como o Estado se apropria dessas pautas, principalmente durante a Era Vargas, e se torna ali um mediador das bandeiras populares. Paralelo a isso, cabe a gente discutir como as ideias de progresso, num primeiro momento, e modernização, num segundo momento, criaram as ideias de nação
e desenvolvimento, reforçando uma postura ali bem excludente do Estado, como de tutor ali, sabe? Percebe que existe uma linha lógica por trás da construção desse currículo? No fim, a BNCC abre um espaço para a gente demonstrar um argumento que é: se o ideal de república é aquele de governo feito para o povo e que valoriza os princípios de igualdade e respeito às diferenças, na prática a República Brasileira reforça desigualdades e exclui em nome de uma nação idealizada. Anne, eu achei lindo, mas como que eu faço isso na aula? Bom, segura aí a sua emoção, que a gente já vai chegar lá. Enquanto isso, você pode curtir o vídeo e já deixar o seu comentário. O que eu queria mostrar nesse começo é que ler, analisar, entender a BNCC é essencial para a gente conseguir montar um planejamento. Então, se a gente tem um norte, um argumento, esses grandes eixos temáticos, aí a gente pode escolher fazer novos recortes que sejam mais adequados para conduzir essas discussões e atingir essas habilidades. Continua aqui comigo que eu já te ensino aí um jeitinho de fazer isso. Bem rapidinho eu quero te mostrar um contraponto na BNCC do ensino médio. Diferente do ensino fundamental, ali na BNCC do médio, ela é muito mais aberta e interdisciplinar. Isso acontece porque no currículo do ensino médio caíram as disciplinas e se trabalha em grandes áreas, no nosso caso, por exemplo, é as ciências humanas. Tem vantagens e desvantagens práticas nisso. Por um lado, dá um certo desespero de ver uma habilidade com 3 linhas, tipo essa daqui, ó, a M13 CHS 103. Vou deixar aí para vocês lerem com calma, eu nem vou repetir ela, mas olha o tamanho disso aqui e a quantidade de questões abertas que ela pode trazer para a gente trabalhar em sala de aula. Dá o pause aí no vídeo para você ler com calma. Por outro lado, para pensar. Uma habilidade que cabe um monte de coisa pode ser aplicada a uma série de conteúdos da disciplina. No ensino médio, a principal dica é pensar que importa mais o procedimento historiográfico que você vai fazer do que o conteúdo, ou seja, como você vai trazer de documento histórico, qual análise vai ser feita e que interpretação vai ser ali desenvolvida com os alunos. O que essa habilidade que eu mostrei está exigindo, por exemplo, poderia ser dito de uma forma muito mais simples. Por exemplo, conseguir olhar para um documento histórico de qualquer tipo e a partir dele ser capaz de entender o que revela e o que dá para imaginar sobre o passado lendo esse documento. Percebe que dá para fazer isso com qualquer tema de qualquer conteúdo? No ensino médio, portanto, o trabalho de criar uma linha narrativa e um argumento para as aulas é nosso, diferente do ensino fundamental, que já tem a base ali e já traz isso meio que pronto. Agora vamos para uma outra crise de vocês. Como que eu ligo essa habilidade da BNCC e as exigências da escola? Olha, baseado nisso que eu falei, olhando e desmistificando a BNCC, vamos fazer uma simplificação? Daqui em diante, a gente vai entender a base do ensino fundamental como uma lista de conteúdos mínimos e de interpretações importantes sobre esses conteúdos. E a base do médio como um manual de procedimentos para serem feitos nas nossas aulas. Se você mantiver isso em mente, fica muito mais fácil, porque isso não vai necessariamente mudar o seu jeito de ensinar e nem exigir grandes adaptações ou burocracias da escola. O medo é da BNCC não bater com a linha pedagógica da escola? Tem jeito também. A gente pode pegar uma abordagem bem diferentona, por exemplo, a Waldorf. Uma das premissas desta pedagogia é que a escola é um espaço de apresentação do mundo para o estudante e que a educação deve orientar a construção cognitiva, afetiva e a expressão do aluno, sem desassociar uma coisa da outra. Parece super incompatível com os conteúdos clássicos, mas não é. O sistema Waldorf se organiza em ciclos de 7 anos e no Fundo 2 a gente estaria ali no final do segundo ciclo. Nessa etapa, a ideia é que as crianças compreendam o mundo e se comuniquem principalmente por meio de imagens e de narrativas pessoais. Ou seja, é perfeitamente possível apresentar, por exemplo, os processos históricos por meio da arte, da cultura visual e da biografia. Dá para fazer isso tanto em conteúdos mais óbvios, como o Renascimento, por exemplo, que vem nessa habilidade aqui do 7º ano, que eu vou deixar na tela para vocês, ou até mesmo o tropicalismo, que vem numa habilidade do 9º ano. Ou eu posso pegar uma representação visual de determinado processo e trabalhar com os alunos, como por exemplo o uso de HQs para falar da vinda da família real no Rio de Janeiro. Tem um livro lá da Lilia Schwartz,
o Dom João Carioca, que contempla, por exemplo, a habilidade 12 da ABNCC no 8º ano. Outra abordagem que a gente pode fazer é a trajetória da Carolina Maria de Jesus como um ícone da literatura brasileira e líder na luta dos direitos da população negra. A gente pode usar aquele livro do João Pinheiro e da Sirlene Barbosa chamado Carolina e usar a habilidade 26 do 9º ano. Olha só que interessante como é que dá pra gente fazer essa relação. Anne, mas eu trabalho numa escola convencional e o meu receio, na verdade, é de usar a BNCC sem deixar de lado o material, a apostila da minha escola. E depois aí, de repente, ter que responder ou ser cobrado por não ter chegado na página X ou no vestibular, sabe? A boa notícia, galera, é que a maior parte dos materiais didáticos já está adaptada à BNCC, inclusive alguns trazem no próprio livro do professor as habilidades que podem ser desenvolvidas em cada unidade, em cada módulo. A BNCC, inclusive, é muito feita nesse sentido, né? Quanto ao vestibular, é possível que você possa inserir exercícios do Enem e de provas regionais na sua aula para amarrar os conteúdos com as habilidades da base. Dá uma olhada nessa questão do Enem do ano passado. Essa questão cabe super bem numa aula sobre primeira modernidade e atende tanto a habilidade do ensino fundamental, aquela habilidade 6 do 7º ano, quanto também a habilidade 13 do 7º ano. Dá para pensar também inserida essa questão nas habilidades do ensino médio de ciências humanas e sociais, habilidade 201, 202, 302, 304 e 306. Agora, você pode estar achando tudo isso muito distante da sua realidade, porque talvez você seja um professor que recebe os slides prontos do governo do estado para suas aulas. Calma. Você pode zelar aí pela sua autonomia, fazer pequenas modificações no material que você recebe. E aí você pode inserir principalmente os sujeitos silenciados ao longo da história que aparece na BNCC, trazer um olhar mais crítico do que as análises solicitadas nos 2 segmentos de ensino vão dar a oportunidade da gente desenvolver aí esse conteúdo. Mais uma vez, gente, fazer recortes e levar documentos históricos pode ajudar demais, além de você se apropriar dos conteúdos para buscar na BNCC as habilidades que são correspondentes. A dica, no fundo, é intervir um pouco nesses slides de forma a complementar e enriquecer com outras referências que você gostaria de levar para os alunos. Vamos tentar na prática, então? Dá uma olhada nesse material do estado de São Paulo para o 6º ano. Mas antes disso, eu quero que você, após terminar esse vídeo, clique no link para conhecer o Guia do Prof Transformador, que são os meus e-books que vão do 6º ao 9º ano com propostas pedagógicas baseadas nas habilidades da BNCC, então vão ser essenciais para você que ainda está com dificuldade. Não são aulas prontas, mas são propostas pedagógicas com indicação de documentos históricos, referências de sites, que já vão adiantar muito bem a sua vida. Mas vamos lá, no caso do 6º ano, a apostila do Estado de São Paulo apresenta uma atividade sem nenhuma explicação anterior, mas ela traz um documento interessante para analisar aquela definição super tradicional de cidadania na democracia grega. Você pode usar os comandos da atividade, mas pode também fazer uma leitura e uma análise conjunta do texto, preparando uma aula inteira a partir dessa fonte histórica, pensando em um único objeto de conhecimento, as noções de cidadania e de política na antiguidade. Aqui o recorte é Atenas e o regime democrático, e aí dá para discutir os conceitos como de democracia direta e representativa, ver o que os alunos sabem sobre os processos de eleição, se eles já participaram de algum tipo de votação qualquer, trabalhar com as ideias de vontade da maioria e de consenso, conhecer os poderes públicos, inclusive perguntar se eles conhecem os poderes públicos atuais. É só você pensar no que priorizar aqui e, é claro, sentir o quanto os alunos já sabem sobre esse tema. Dá até mesmo para fazer vários paralelos com a atualidade e pensar a realidade local da cidade que você está e que a escola está. E sabe onde tem isso? Bom, tá na base, ó. Habilidade 12 do 6º ano, associar o conceito de cidadania às dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma Antiga. E se eu quiser fazer o processo inverso, também é possível. Eu posso olhar a habilidade, elencar os pontos de discussão que eu quero fazer e daí buscar os documentos e os outros materiais que eu posso utilizar para isso, só consultando se na apostila ou se os slides pré-prontos já trazem algum texto ou alguma fonte que dá para ser aproveitada. E no ensino médio, eu repito, as habilidades são mais um conjunto de métodos e procedimentos
que o aluno precisa dominar do que o conteúdo em si. E honestamente, elas cabem basicamente em qualquer conteúdo de história. O trabalho é sentar e ler previamente o currículo todo e escolher qual habilidade você vai privilegiar em cada aula ou conteúdo. Em linhas gerais, dá pra gente simplificar o que está escrito nas habilidades dessa forma aqui. Vou deixar para vocês na tela, vocês podem pausar o vídeo, tirar print ou até mesmo copiar. Mas de forma geral, a gente simplifica assim, ó. Por exemplo, a habilidade 101, que é comparar narrativas e fontes diversas para entender ideias e processos históricos, pode ser feita na prática quando você leva 2 documentos de tipos diferentes para entender um debate de uma época. E aí a gente tem outras sugestões que você pode ler com calma enquanto você assiste o vídeo. Prof, eu espero que você tenha conseguido entender com calma como usar a BNCC. Espero que isso não seja uma grande dor de cabeça e que a partir de agora isso entre na sua rotina de preparação de aula de um jeito mais tranquilo. Se você quer se aprofundar mais e quiser ter ali um pouco mais de material, como fontes, bibliografia, para desenvolver essas habilidades da base, eu tenho uma novidade incrível, que são os guias do Prof Transformador. Lá eu te ofereço um acervo de materiais para cada habilidade e eu ainda deixo algumas propostas baseadas e alinhadas com a BNCC que você pode usar em sala de aula. De novo, não são aulas prontas, mas você pode se apropriar desses documentos e deixar tudo com a sua cara, e mesmo assim pode ser uma super ajuda para quem está apertado de tempo, para quem não está conseguindo levar isso para os seus alunos de uma forma mais organizada. Esse material vai aliar a sua autonomia às exigências da base e um pouco também do meu conhecimento desses anos de sala de aula, estudando e atuando como professora de História no ensino básico. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo e até o próximo vídeo.